No programa Saúde e Fé de hoje, o tema é doença de Addison. Calma, calma. Mais popularmente conhecida como doenças da adrenal. Mas se eu te perguntar o que é adrenal, você sabe me responder? Pois bem, muita gente não sabe o que é, onde se localiza e muito menos os sintomas, caso seja diagnosticado uma doença, por exemplo. Porém, para conversar com a gente sobre isso, eu recebo ela, que é médica endocrinologista, a doutora Estela Marandola. Doutora Estela, bom dia! Bom dia, Frei. Bem-vinda, doutora. Bom dia, povo de casa. Que muito maravilha. prazer. Eles estão agora com todos os ingredientes na mesa, doutora. Preparando daqui um pouquinho, começa o almoço, né? Mas eles sabem que já começou o Saúde e Fé, então eles estão assim, negociando o almoço com o programa, né? Isso mesmo. E não vão perder nada, né, Não, doutora? por favor. É uma pequena pausa enquanto alguma coisa está fervendo. Você dá uma olhadinha na TV, uma olhada na panela. E o assunto de hoje é muito interessante, doutora, assim, doença da adrenal ou doença de Addison. Por que Addison? Addison foi o que descobriu, doutora? Foi o pesquisador que, muito brilhantemente, descobriu onde se localizava a glândula adrenal. Alemão, inglês? Eu acho que ele é americano. Americano, acho que ele é americano. Né? Tenho Depois quase certeza. Depois a gente pesquisa para confirmar e não falar bobeira. Ô, doutora, a senhora é médica endocrinologista. Quando a gente fala, né, de tantos sistemas que a gente tem, respiratório, reprodutor, enfim, quando a gente fala sistema endócrino, o que aborda tudo isso, doutora? Então, endócrino é um sistema glandular. Então, glândulas. que são glândulas? Glândulas são órgãos que produzem hormônios. Hormônios, diversos hormônios. Então, se a gente imaginar que tem glândula quase que da cabeça aos pés, na cabeça temos hipófise, que é como se fosse um carro-chefe, quase o cérebro. Aí depois a gente vai descendo. Tireoide. É uma glândula, tireoide. Tireoide. Ao lado da tireoide tem a paratireoide, que é uma outra glândula. Depois a gente tem o sistema reprodutor feminino e masculino. Temos os ovários, os testículos, que também são órgãos endocrinológicos. O pâncreas, que as pessoas às vezes não sabem, mas é responsável pelo diabetes, a insulina. O tecido gorduroso é um órgão endocrinológico. E aí o tema de hoje, que é a suprarrenal, a adrenal. Onde ela está e o que ela é? Ela está adrenal, suprarrenal, então ela está acima do rim. Então, ou seja, uma glândula que está, duas glândulas, cada um dos rins tem uma glândula adrenal. Isso. Adrenal porque é junto, adjunto, suprarrenal porque é acima. Acima, né? Não são a mesma coisa. Eu posso calcular assim que adrenal, por conclusão, por extensão, adrenal, eu já posso lembrar de adrenalina, doutora? Pode sim. A adrenalina é um dos hormônios que a adrenal produz. Mas tem que lembrar também que a adrenal, apesar de ser um órgão pequenininho, que é mais ou menos 5 centímetros uma adrenal, Uau. Ela produz diversos hormônios. Produz cortisol, que a gente lembra de corticoide, que todo mundo já ouviu falar. Adrenalina e noradrenalina, que são hormônios responsáveis pela frequência cardíaca, pela pressão arterial. E ainda tem outros, a testosterona, que todo mundo conhece, e a progesterona. Esses são os principais. Não só no ovário, no testículo, mas também... Sim, então, isso. Essa adrenal ajuda? Ela produz uma pequena parcela. Entendi. Eu queria convidar a senhora, doutora, assim, porque nós temos algumas fotos, a doutora trouxe algumas fotos, porque a gente vai mostrar agora onde ficam essas glândulas adrenal em cima do rim. Doutora, vamos mostrar para quem está em casa, assim? Eu gosto desse momento porque o visual sempre nos ajuda aí. Olha aí, então aqui nós temos os rins. Isso. Né? Aqui é uma figura anatômica. Não é gordura no rim isso aqui, não, doutora? Não, ela amarelinha até parece, mas não é. Esteatose é só no fígado, né? Só no fígado. Por enquanto, só no fígado. Mas se a gente imaginar a obesidade crescendo, daqui a pouco a gente imagina que pode acontecer em outro lugar. Mas vamos olhar primeiro, então, para essa figura da pessoa inteirinha. Aqui, ó. Isso. Então, a adrenal, ela está ali mais ou menos no meio do abdômen, que é mais ou menos onde estão os rins. E onde é que ela se localiza? Cada rim, direito e esquerdo, eu tenho a adrenal acima dele, mais ou menos 5 centímetros. Entre os rins e entre as adrenais passam os dois principais vasos, que são a aorta e a veia cava. Então, essa aqui é uma relação anatômica da adrenal com os órgãos adjacentes. Só para uma perguntinha, assim, de repente nada a ver com o tema, mas uma pessoa que faz transplante do rim perde a adrenal também?
leva tudo. Em geral, perde por causa da vascularização. Dependendo do médico e da situação que ele precisou fazer, do tamanho da cirurgia, pode perder. Mas se ele perder, ele vai ter que tomar um cuidado parecido com o da nossa doença de Addison. Lembrar que você tem a outra também, né? Mais uma foto aí para a gente localizar. Então, aqui, essa figura é para a gente lembrar do sistema endocrinológico. Tá. Então, se a gente lembra que tem um mensageiro, né, um receptor, então aqui a gente tem, aqui em cima, o cérebro, que tem a hipófise. Que é uma glândula. Uma glândula super importante, que é o chefe de toda a coordenação endocrinológica. A mestra, isso. Acima dela tem o hipotálamo, que é que ele vai aparecer nessa figurinha, que vai mandar um recado para a adrenal, que está aqui no 3, produzir alguns hormônios. Por que é importante ele ter colocado aqui manhã, tarde e noite? A bateriazinha aqui. A bateriazinha. Aí ele mostra uma produção de um dos principais hormônios da adrenal, que é o cortisol, que também é chamado de corticoide, que ele coloca como glicocorticoide. Por que manhã, tarde e noite bateria? Porque de manhã ele está lá em cima, está alto, tem bastante hormônio, e aí ele vai caindo com o passar do dia. Então, quando a gente fala, doutora, assim, que a pessoa está inchada, tá tomando muito corticoide, etc., justamente tem a ver com essas glândulas suprarrenais, com a adrenal. Tem, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Além da questão da energia que a gente mostrou a bateriazinha, a gente falou um pouquinho da noradrenalina, adrenalina, que mexe com a pressão arterial. Se você imaginar que mexe com a pressão, ele também mexe um pouco com o líquido, né? Porque o sangue é líquido. Então, o corticoide, ele aumenta a retenção de líquido. Se a pessoa ela usa em excesso, eu posso fazer um inchaço dependente do corticoide. Doutora, tem mais uma foto? Tem mais uma foto assim para a gente ilustrar. Então, estão aqui. Isso. Essa foto. Agora, doutora, então, eu gosto de aprofundando esse tema assim. Corticoide, cortisol é uma dos hormônios que a adrenal produz. O outro? Adrenalina, noradrenalina, uma pequena parcela de testosterona e progesterona e um que a gente não comentou, que é raro as pessoas ouvirem falar, que é aldosterona. É a água e o sódio aí? Água, sódio, retenção, potássio. Olha só. Agora, doutora, adrenalina, adrenalina, para que serve? Para que serve? Se você imaginar num instinto de proteção, estou fugindo de um perigo grande. Então, você tem uma adrenalina bem alta. O que eu preciso que a adrenalina faça com você? Que você consiga fugir. Então, ou enfrentar ou fugir. Ou enfrentar ou fugir. Para você enfrentar ou fugir, o que você prefere? Tá o leão na tua frente. Leão na sua frente. Então, você prefere que você esteja com a pressão um pouco mais alta, porque você consegue correr. Se a pressão estiver muito baixa, você está desmaiado. Entregou. Então, a adrenalina tem isso. Boca seca, adrenalina da boca seca. Então, nos momentos de estresse que a gente tem, a boca seca. Porque se você for enfrentar um leão babando, não dá certo. Outra coisa que a adrenalina faz, ela prende o intestino. Imagina você enfrentar o leão com diarreia. Tá. Então, ela participa, se você prestar atenção, da pressão arterial, frequência cardíaca, intestino, saliva, cérebro, concentração. Então, diante de um perigo iminente, uma situação impactante, aí, a glândula adrenal libera hormônio que vai para o sangue em forma de adrenalina para a gente reagir. Isso mesmo. Ou enfrentar ou fugir. Ou enfrentar ou fugir. Aí, além desses hormônios, libera também o cortisol, que é um hormônio do estresse, que dependendo da situação, libera mais ou menos. Estou estressado, então meu cortisol está alto. Entendi. Né? Agora, uma descarga grande de adrenalina na corrente sanguínea pode ter consequências, doutora? Ou seja, a pessoa está em um estresse tão grande, um pânico tão grande, uma situação tão intensa, né? O corpo vai liberando adrenalina. Vai liberando adrenalina. E tem doenças também que causam isso, que podem liberar adrenalina demais. A pessoa pode desmaiar, porque ela tem uma pressão muito alta, uma frequência cardíaca muito alta, um intestino muito preso. Então, ela vai ter complicações associadas a esse excesso de adrenalina. Eu posso ter uma taquicardia, doutor? Você pode ter morte súbita. Uau! Existe uma doença que chama feocromocitoma, que é um tumorzinho em cima ali na nossa adrenal, que produz adrenalina, produz noradrenalina, e que a pessoa tem um risco enorme de morrer. Então, é melhor ficar calmo. Com certeza, sempre, em qualquer situação. Negociar com o leão?
negociar com o leão, alimentar ele pela beirada. Mais uma foto aqui, gente, mais uma foto aqui. Aí, Então, o aqui cortisol. é uma estrutura, ele está mostrando para a gente a estrutura do cortisol, que é um dos principais hormônios, e que a gente vai Que falar daí vem o corticoide. o corticoide. Inflamação. Inflamação, Anti-inflamatório. anti-inflamatório, que a gente só pensa nas coisas boas do corticoide, né? Então, fui no pronto-socorro, tô com dor, é um anti-inflamatório bom, vou lá, aplico um corticoide. Dá um alívio? Dá um alívio. A longo prazo, qual que é o problema? Aquilo que a gente começou a falar, retenção de líquido, pode aumentar a glicemia, que a gente Que é o glicocorticoide É o excesso de cortisol no sangue. no sangue. Pode isso. pode ser doença ou a gente pode causar. Então, se a gente tomar muito corticoide, eu posso ter complicações, mas o corpo também pode produzir muito corticoide. Eu posso ter tumores na adrenal, produtores de Ou corticoide. seja, o corpo pode produzir corticoide, cortisol em excesso, em grande escala, e eu também posso, por medicamento, colocar mais ainda. Sim, porque é um hormônio agradável. Entendi. Se ele te dá um pouco de disposição, se ele aumenta um pouco a sua pressão, se ele te causa bem-estar, diminui a sua dor, a tendência é que você queira isso. Só que a pessoa ultrapassou o limite do bom, sem orientação médica na maioria dos casos. Então, aí que mora o perigo Mora da o perigo. automedicação. Isso mesmo. Doutora, E aí- temos mais pergunta aqui? Aliás, mais uma foto? foto. Olha Isso. aí. E aí um Fadiga. tema importantíssimo. Isso surgiu como moda 2 anos atrás, para falar o que... Fadiga adrenal. Ah, minha adrenal está cansada. Isso existe? É um termo que não existe. O termo fadiga adrenal não existe. O que existe? Mas então? existe uma doença que a adrenal produz menos hormônios e vai causar todos esses sintomas. Então, por exemplo, eu vou ter aqui sistema imunológico suprimido. Então, ele está frágil, pode pegar mais doença. Eu tenho uma memória atrapalhada, tenho um pouco de depressão, posso diminuir o desejo sexual, posso ganhar peso, posso ter problemas digestivos, posso ter também cansaço, fadiga, dor no pescoço, tontura. Então, eles criaram esse termo fadiga adrenal para justificar O conjunto. o conjunto. Mas se você pensar com uma pessoa cansada, estressada, que trabalhou muito, que dorme pouco, vai ter metade desses sintomas. Claro, porque entra aqui, etc. né? Significa que ela tem pouco corticoide? Não. E aí as pessoas começaram a usar corticoide sem necessidade. E aí entra num dos motivos da outra apresentação que a gente fez esses dias. Excesso de corticoide causa osteoporose. Excesso de corticoide. Causa Ai, osteoporose. Aí você imagina, a pessoa que tinha só um cansaço porque não dormiu bem, pode ganhar diabetes por causa de corticoide, osteoporose por causa de corticoide, alteração de pressão, pressão alta por causa de corticoide, justificando num termo que não E existe. tem gente que faz assim um coquetel, uma salada de anti-inflamatórios. Olha as consequências. Então. Consequências enormes, gigantescas. E o que tem ali? O tratamento. Aqui é para, se você tiver algum desses sintomas, a gente vai consultar o endocrinologista para saber se isso é consequência da nossa rotina, né? Acorda cedo, grava programa, vai fazer missa, né? Aí vai para o consultório, vai para outro consultório. Se é só isso, ou se realmente eu tenho um problema adrenal. Em geral, se for só cansaço, vitamina, suplemento, atividade física, evitar café e ter comida saudável, vai resolver. Um exame, um hemograma aponta que as glândulas adrenais estão... Não. Hemograma é um exame muito simples. Ele vai ver a quantidade de células vermelhas, brancas e plaquetas. Ok. Isso é o hemograma completo. Ele é completo porque ele vê 3 coisas. Tá. Mas ele não vê nada com relação aos hormônios. Ele vê essas 3 coisas de uma maneira completa. Completa. Ele é completo naquilo que ele pode, tá? Então, Tá. a gente teria que dosar, por exemplo, se for indicado o cortisol, dosar os outros hormônios, adrenalina, dosar noradrenalina, dosar Entendi. aldosterona, todos os hormônios que a adrenal produz. Então, que exame que é esse? Eu vou É lá um com a exame doutora de Estela, sangue. doutora, né? A doutora Estela vai pedir para você, olha, você vai dosar esse exame este horário, de manhã, porque era para estar alto, né? A Então, bateriazinha. a bateria era para estar cheia, eu vou dosar o cortisol de manhã, se ele estiver baixo, provavelmente você está produzindo pouco corticoide. E a gente tem que repetir de algumas formas, porque às vezes um dia só pode ser só cansaço. Entendi. Agora, isso é um assunto de gente grande ou criança também pode? Aqui, por mais que tenha um desenho de uma criança aqui,
mas é assunto de gente grande, doutora? A maioria das pessoas que têm doença de Addison, as doenças da adrenais, são os adultos, mas pode acontecer em crianças também. Situações de estresse, por exemplo, eu vou me submeter a uma cirurgia grande, que mexeu na barriga. Vou visitar um médico, avental branco, né? Mexeu na minha barriga, diminuiu o suplemento de sangue ali na cava, na aorta. Ok. Isso pode fazer com que a adrenal fique meio abobalhada, sem produzir. Então, é uma outra causa para a doença da adrenal. Agora, doutora, a gente precisa da adrenalina, a gente precisa do cortisol, isso é fundamental. A gente Fundamental. precisa. Agora, nesse sentido assim, por ser uma carga hormonal, de repente assim, eu estou colocando uma situação para aquela senhora que já está chegando já na menopausa ou já está vivendo, que há digamos assim, uma diferenciação hormonal ali. Isso influencia, doutora? Na verdade, ela vai ter sintomas que se parecem com o déficit de cortisol, com a falta do cortisol, mas que podem ser só secundários à menopausa, tá? Então, na endócrino, a gente tem esse problema. 2 mais 2 não é 4, né? Tomada não é porco e por aí vai. Então, a gente tem essa dificuldade. É importante o médico avaliar para te dar a certeza de que é uma doença e não só o cansaço ou um processo natural que é a menopausa. Doutora Estela, entra aqui nossa salinha da fé, doutora. Sim. A senhora também é muito devota de Nossa Senhora, doutora? Muito. Tem até... Vamos ver se ela está aqui. Olha, está ali, ó, pronta. Ali, ó, né? Pode dar um close ali, ó. Protegendo Dá um close ali, aqui, ó. Que maravilha, gente, né? O que falamos até agora, doutora? Então, contamos ao pessoal que está em casa assistindo a gente que a adrenal são glândulas pequenininhas que ficam acima dos rins, que causam doenças super importantes porque são hormônios vitais. Então, se eu preciso de hormônios para manter pressão arterial, frequência cardíaca, manter vivo, então ela é fundamental, apesar de ser tão pequenininha. E um dos principais a gente destaca aí o cortisol. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, testosterona e progesterona. Okay. São os Agora, principais. essa glândula pode ficar doente? Pode ficar doente, sim. Eu tenho tumores que acometem a glândula adrenal, que podem produzir esses hormônios todos, ou eu posso ter uma lesão nela que ela não produza algum desses hormônios ou não produza todos. No caso de uma complicação, uma doença, né, nessas glândulas suprarrenais, eu tenho que tirá-las. Tirando, eu vou ficar sem o cortisol, vou ficar sem a adrenalina e outros hormônios? Isso mesmo, vai ficar sem. E Dependendo da quantidade de glândula que você tirar, você não consegue mais produzir. Se você tirar, eu vou ter que repor o hormônio. Então, com medicamento? Medicamento. Qual é a diferença entre repor o hormônio para o seu bem-estar e ter complicações? A dose. O hormônio que a gente repõe é o corticoide. Entendi. E por corticoide existem inúmeros, vários, desde prednisona, prednisolona. Okay. Isso não é marca, esse é o nome mesmo da substância. Tá? Então, o corticoide, do caso, a falta do cortisol, tem que repor. E a adrenalina? A adrenalina a gente consegue produzir em outras partes do corpo uma pequena quantidade. Tá? Então, você não vai precisar repor a adrenalina. Você tem outros sistemas que mantêm. E aí, a pressão arterial ela não é dependente só da adrenalina, ela é dependente também do cortisol. Então, é uma maquininha que funciona muito bem. Uma pessoa que sofre de pressão arterial, não é o tema de hoje, mas uma pessoa que sofre de pressão arterial, lá no fundo tem algum probleminha aí, doutora? Pode ter. Então, se você pega uma pessoa que não era para ter pressão alta, uma pessoa magra, jovem, que a família ninguém tem pressão alta, eu tenho que chamar a atenção para ver se ela não tem uma causa secundária. O que é uma causa secundária? Posso ter um tumor que está produzindo hormônios, posso ter uma outra doença que está aumentando essa quantidade de hormônio, levando a pressão alta. Então, pode ser sim. Toda a glândula, essas glândulas que a gente viu aí, doutora, ela produz hormônios, o hormônio manda para a corrente sanguínea. Mas assim, por que nossa corrente sanguínea, num exame de sangue, corrente sanguínea, exame de sangue, tem a ver ali, por que não aparece assim alguma coisa da suprarrenal? Então, na verdade, vamos traduzir o que o senhor disse. O hemograma é um dos hormônios que a gente faz na corrente sanguínea. Tá. Eu consigo dosar na corrente sanguínea, mas com exames diferentes. Então, os exames têm outro nome. Se eu pedir por um hemograma, eu não vou ver a adrenal. Okay. Mas se eu pedir por um cortisol no sangue, eu vejo. É específico. Isso. Então, essa é a diferença. Que maravilha. Às vezes, o clínico geral não sabe nem solicitar esse exame. Tá. Ele precisa de uma orientação. Tá. Ele não sabe qual hormônio pode estar faltando, porque o quadro clínico é muito variado. Entendi.
Vamos, assim, trazer as pessoas, você que ligou, você que participou, você que fez a sua pergunta, é o momento. Por isso que quando a gente abre o programa, ligue, participe, interage no nosso WhatsApp. Chegou o momento de ler os WhatsApp, as perguntas. A Carolina Campos, de Queluz, São Paulo. Bom dia, Carolina, Deus te abençoe, querida. Tenho doença de Addison e percebi uma considerável piora no meu sono. Comecei a dormir de 3 a 4 horas por noite. Isso tem relação com a doença? Pergunta a Carolina. É um hormônio aí. Bom dia, Carolina. Então, primeiro esclarecendo o que é a doença de Addison. Doença de Addison é quando falta a produção do corticoide, do hormônio, do cortisol, tá? Então, a Carolina descobriu que ela não tinha cortisol. Provavelmente, para ela sobreviver, o médico foi e deu corticoide para ela. Certo. O corticoide, se você lembrar lá que de manhã ele está alto e ao longo do dia ele está baixo, à noite ele está bem baixinho, ela está usando corticoide para suplementar. À noite ela pode estar usando uma quantidade a mais do que ela precisa e isso está atrapalhando o sono dela. Então não tem a ver com a doença, mas tem a ver com o tratamento. Então pode ser que o médico orientando ela o horário de tomar medicação ou a dose que ela vai tomar ajuste essa quantidade de sono. Porque do sono também não é a hipófise, o hipotálamo lá, que é o melatonina. Melatonina isso, também. Mas a melatonina ele é um hormônio mais singelo, mais humilde. Relax, né? Relax, ele não vai causar tantos danos assim. A Cleusa Amaral, de Fortaleza, no Ceará. Obrigado, dona Cleusa. Deus abençoe. Que maravilha o Brasil participando aqui do Saúde e Fé. Só o endocrinologista é responsável por tratar essas doenças? Pergunta a Cleusa, doutora. Dona Cleusa, só é uma palavra forte. Então, a gente, às vezes, consegue algum médico geriatra que tenha algum conhecimento, algum clínico geral que tenha uma afeição pela endócrino. Então, vai fazer o diagnóstico da doença endocrinológica, que aí são as doenças da adrenal. Porém, no tratamento, o endócrino é necessário e, dependendo do caso, quem trabalha em conjunto com a gente é o urologista. Olha só. Se a gente lembrar que o urologista trata rins, vias urinárias, a adrenal está acima do rim, então ele ajuda a gente na cirurgia. Ajuda aí. A Lourdes Braga, de Cunha, São Paulo. Obrigado, dona Lourdes. Deus abençoe. Bom dia para a senhora. Que alegria saber que a senhora também está acompanhando o Saúde e Fé. Descobri que tenho a doença do Addison e desde que iniciei o tratamento tenho enxaqueca todos os dias. Sempre tive crises, mas eram bem menos que todos os dias. O que posso fazer? Pergunta a dona Lourdes, doutora. Então a dona Lourdes está bem parecida com a dona Carolina, porque o tratamento é com corticoide. O corticoide é o hormônio do estresse. Se eu lembrar que a enxaqueca ela tem uma causa, um precipitador, e o estresse é um deles, e eu estou usando um hormônio do estresse, muito provavelmente a dose da dona Lourdes também deve estar um pouco equivocada. E qualquer medicação, ela pode aumentar a crise de enxaqueca. Então, o que a dona Lourdes pode fazer? Falar com o endocrinologista dela, se a dose está adequada, se não pode trocar o medicamento, que às vezes um pequeno ajustezinho de medicação, do nome da medicação, pode ser necessário e suficiente. E de repente ela diz, não, está tudo ok, mas ela está tomando um outro medicamento para uma outra coisa. Isso pode entrar em conflito e dar essa diferenciação? Pode sim. Pode sim. A gente tem interação medicamentosa. Entendi. Tá? Às vezes elas não se conversam. E enxaqueca é uma coisa muito sensível, só para tocar no assunto. Claro. Às vezes um cafezinho precipita uma crise de enxaqueca, um chocolate, um excesso de açúcar, um molho de tomate tão singelo também. Entendi. Então, o José Luiz de Olambra, terra das flores aí. Obrigado, José Luiz. Parabéns pela sua cidade, sempre florida, colorida, que maravilha. A doença de Addison pode causar esquizofrenia? Pergunta o José Luiz. Doutora. José Luiz é mais um estudioso, né? Porque a associação de duas doenças esquisitas, né, mais raras, não causa esquizofrenia. Porém, a gente tem uma associação que em quem já tinha predisposição a ter doenças psiquiátricas, a doença de Addison, porque ela tem a ver com corticoide, ela pode abrir o quadro. Então, se um primo teu já era predisposto e abriu Addison, ele pode ter uma chance maior de começar um quadro de esquizofrenia. E o corticoide, assim que ele começou a tratar a doença de Addison, ele teve que tomar corticoide, porque senão ele morre. Ele pode abrir o quadro por causa do corticoide. Agora, doença de Addison é muito, o nome está interessante assim. O diagnóstico é feito o quê? Ou seja, a senhora vê a pessoa lá, de manhã está recarregada e vai perdendo, etc, e pede um exame? Normalmente é o contrário. Se você imaginar que de manhã a pessoa ela estaria recarregada, a pessoa que tem Addison não.
ela já acorda prostrada. Então, ela está com a pressão baixa, a glicose baixa, com fraqueza muscular, indisposta, memória ruim. Nessa pessoa que tem um sintoma que é sugestivo, a gente pede o exame do cortisol e faz um teste. Tem algo genético nisso tudo? Hereditário? Tem sim. Tem muitas doenças genéticas. Na endocrinologia tem muitas e muitas e muitas que você vai ter que investigar. Aí o meu Família. primo tem, eu vou pedir para mim porque eu preciso, eu tenho uma investigação muito importante. Entendi. Mais uma pergunta aqui. O Felipe Oliveira, de Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está conosco e participando aqui do Saúde e Fé. Existe algum tratamento ou inovação científica que dispense o uso de corticoides? Pergunta o Felipe. Felipe, eu imagino por que você está perguntando isso. O corticoide, as pessoas veem ele como vilão. Ele só é vilão para quem não precisa. Ok. Para quem precisa, ele é fundamental para a sobrevivência. Então, respondendo a sua pergunta, não existe nenhuma inovação científica. Quem tem doença de Addison, falta de corticoide, ele precisa tomar corticoide porque ele é fundamental para a sobrevivência. Que maravilha, gente. Por isso que a gente ama aqui de paixão o Saúde e Fé. Todos os dias a gente recebe um grande profissional que esclarece, que nos ajuda. Hoje a gente entendeu um pouquinho mais. A gente pensava que é só os rins. E aí, de repente, a gente pensava que era uma gordurinha que estava lá em cima. Não, são glândulas, né, suprarrenais, adrenal, que tem essa importância fundamental para o organismo. Aprendemos isso hoje, não é fundamental? Então a gente agradece a Deus a presença aí da doutora Estela Marandola, médica endocrinologista. Quem quiser entrar em contato, minha gente, 0 operadora 11 2321 0312, 2321 0312, e tem o site Estela, está aparecendo aí para você copiar. Estela, lembra que é S mudo e 2 L's, estelamarandola.com.br, que tem dicas, vídeos, posts, o programa, tá tudo lá. Doutora Estela, nossa, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a senhora, é sempre uma alegria recebê-la aqui, porque a senhora tem uma didática, assim, a gente vai entendendo, doutora. Quem está em casa, eu tenho certeza que está aplaudindo aí, doutora. Muito obrigada pela participação, de me convidar para fazer parte desse programa. A senhora tem carteirinha aqui no Saúde e Fé, doutora? Graças a Deus. Virei mais vezes, com muito prazer, sempre que for convidada. E muito manda obrigada. um beijo pro pequeno Thomas. Tem o quê? 3, 4 meses? Vai fazer 4 agora. Olha que maravilha. Manda um beijo para ele. Obrigada, né? um abraço prazer. pro doutor Eurico também, o Isso. nosso médico cirurgião plástico. Isso né? mesmo. Muito obrigada. Maravilha, gente.